Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A Biblioteca do Silêncio. Antes de tudo, permita que o corpo encontre uma posição confortável. Não há nada a fazer agora, apenas estar. O ar entra com suavidade, quase sem ser percebido, e sai do mesmo jeito, tranquilo. Cada respiração acontece sozinha, no seu tempo. Aos poucos, o peso do dia começa a se afastar, como um casaco deixado sobre uma cadeira próxima. Aqui, neste momento, tudo pode ficar mais leve. Calmo, bem calmo. A história começa assim, de forma simples, como muitas coisas boas começam. Existe um lugar que não aparece em mapas comuns. Ele não é escondido por magia nem protegido por segredos difíceis. Ele apenas espera. Espera em silêncio. E só se revela quando alguém precisa de descanso verdadeiro. A Biblioteca do Silêncio fica em uma rua estreita, de pedras antigas, onde os passos naturalmente diminuem. As construções ao redor parecem ouvir mais do que falar. As janelas são altas, os telhados cobertos por um tempo gentil. Aquele tempo que não apressa nada. Ao se aproximar da porta, o mundo de fora já parece distante, como se estivesse separado por uma camada fina e macia de algodão. A porta é de madeira escura, lisa pelo toque de muitas mãos ao longo dos anos. Ela não rende, não chama atenção, apenas se abre com facilidade, como se reconhecesse quem chega. Ao atravessá-la, o ar muda. Fica mais morno, mais estável. Há um cheiro delicado de papel antigo, de madeira encerada, de algo que lembra tardes longas e seguras. O som também muda, ou melhor, quase desaparece. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio, cheio de presença, cheio de espaço. Um silêncio que acolhe. As prateleiras se estendem pelas paredes altas, feitas de madeira sólida, marcada por pequenas imperfeições que contam histórias próprias. Cada prateleira carrega livros de tamanhos variados. Alguns têm capas grossas, outros parecem leves como cadernos de anotações. Muitos títulos estão gastos, quase apagados, como se não fizessem questão de ser lidos rapidamente. O chão é de madeira antiga, firme, e os passos soam baixos, respeitosos, como se o próprio corpo entendesse que ali não é preciso fazer barulho. A iluminação vem de luminárias suaves, espalhadas com cuidado, criando ilhas de luz tranquila entre sombras confortáveis. Não há cantos escuros demais, nem claridade excessiva. Tudo está em equilíbrio. Logo adiante, entre duas grandes estantes, surgem as poltronas. Elas são largas, profundas, revestidas por um tecido macio, de tons quentes. Poltronas feitas para receber o corpo inteiro, para sustentar costas, braços, pensamentos cansados. Algumas têm mantas dobradas com cuidado sobre os braços. Outras estão posicionadas perto de pequenas mesas de madeira, onde repousam livros abertos, marcadores esquecidos, xícaras vazias que ainda guardam um leve aroma de chá. Sentar-se em uma dessas poltronas é quase um gesto automático. O corpo reconhece o convite. Ao se acomodar, há um pequeno afundar confortável, como se a poltrona respirasse junto. O encosto abraça as costas. Os pés encontram apoio firme no chão ou em um pequeno banco próximo. Tudo se encaixa sem esforço. O silêncio se aprofunda, mas continua gentil. De vez em quando, um som distante surge, quase imperceptível. O virar lento de uma página. O leve estalo da madeira se ajustando à temperatura. Talvez o vento tocando alguma janela alta, sem pressa, sem intenção de interromper. Os livros da Biblioteca do Silêncio não exigem atenção. Eles não pedem concentração, nem prometem revelações grandiosas. São livros para estar. Alguns falam de lugares simples, como campos ao amanhecer, cozinhas aquecidas por fogões antigos, estradas vazias sob o céu da noite. Outros falam de coisas que não precisam ser entendidas, apenas sentidas, como o passar do tempo, a memória suave de uma voz querida, o conforto de um cobertor em um dia frio. Há livros que podem ser abertos em qualquer página. Não importa o começo, nem o fim. As palavras fluem devagar, com frases que parecem respirar. Ler aqui não é um esforço, é um repouso. Os olhos percorrem as linhas sem cobrança. Se a atenção se perde por alguns instantes,
Não há problema algum. O livro não se ofende. Ele espera. O cheiro de papel se mistura ao da madeira, criando uma sensação antiga e familiar. É um cheiro que lembra bibliotecas de infância, cadernos guardados, caixas de cartas esquecidas em algum armário. Um cheiro que não invade, apenas permanece, discreto, constante. Com o tempo, fica difícil dizer quanto tempo passou. Minutos e horas não são importantes aqui. A biblioteca do silêncio não mede o tempo. Ela o dilui. Cada respiração parece um pouco mais longa. Cada pensamento desacelera, como se estivesse descendo uma colina suave. Em algum ponto, percebe-se que não é necessário segurar o livro o tempo todo. Ele pode descansar sobre o colo. As mãos podem relaxar sobre os braços da poltrona. Os ombros cedem um pouco mais. O rosto perde a tensão que nem se sabia que estava ali. O silêncio continua sendo um abrigo. Um espaço onde nada é exigido. Onde não há perguntas a responder, nem decisões a tomar. Apenas estar. Apenas sentir o apoio do lugar, da poltrona, do chão firme sob os pés. Em uma das paredes mais ao fundo, há uma grande janela. Não mostra exatamente o lado de fora. Mostra uma luz suave, difusa, como um fim de tarde que nunca se apressa para virar noite. Às vezes, parece amanhecer. Outras vezes, parece entardecer. É uma luz que não marca horas. Apenas envolve. Aos poucos, o corpo começa a dar sinais sutis de descanso. A respiração se aprofunda um pouco mais. O piscar dos olhos fica mais lento. Talvez os olhos se fechem por alguns segundos, depois por mais alguns. Não é sono ainda. É apenas conforto. Um conforto seguro, silencioso, constante. Os pensamentos, antes agitados, agora se apresentam espaçados. Um pensamento vem, passa e vai embora sem deixar rastro. Outro surge, suave, e se dissolve. Não há necessidade de segui-los. Eles sabem o caminho de volta sozinhos. A biblioteca do silêncio parece perceber isso. O ambiente fica ainda mais acolhedor. A temperatura perfeita. Nem quente, nem fria. As luzes mantêm seu brilho baixo e estável. Nada muda de forma abrupta. Tudo acontece em transições quase invisíveis. Se alguém caminhasse entre as estantes agora, veria uma cena simples e bonita. Pessoas repousando em poltronas, algumas com livros abertos, outras apenas com as mãos cruzadas sobre o colo. Rostos serenos, corpos entregues ao descanso. Um lugar onde o silêncio não pesa, não constrange, apenas cuida. Em algum momento, o livro pode escorregar um pouco mais para o lado. Talvez seja colocado com cuidado sobre a mesa. Talvez fique aberto, esquecido, como um companheiro paciente. Não importa. A história, agora, continua por dentro. Em sensações. Em calma. O silêncio se torna mais profundo, mas nunca vazio. Ele é como um cobertor leve, que cobre sem sufocar. Como uma noite tranquila, sem ruídos inesperados. Um silêncio que diz, sem palavras, que está tudo bem. A respiração segue seu ritmo natural. Entra, sai, entra, sai. Cada ciclo um pouco mais lento, um pouco mais solto. O corpo começa a pesar de um jeito bom, como se estivesse sendo gentilmente ancorado à poltrona. A biblioteca do silêncio não fecha. Ela permanece. Mesmo quando os olhos se fecham por mais tempo. Mesmo quando o corpo começa a escorregar para o descanso profundo. Ela continua ali, firme, constante, silenciosa. E assim, sem perceber exatamente quando, o descanso se aprofunda. Não há um momento claro de transição. Não há aviso. Apenas uma suavidade crescente, um afundar tranquilo, seguro. A biblioteca continua com suas prateleiras antigas, com seu cheiro de papel e madeira, com suas poltronas macias esperando. Sempre esperando. Em silêncio, o sono se aproxima como uma visita conhecida. Alguém que não precisa bater a porta. Ele chega sem pressa, percebendo o ambiente, respeitando o ritmo do corpo. Nada é forçado. Tudo acontece porque é o momento certo. A biblioteca do silêncio continua respirando junto. As prateleiras permanecem imóveis, guardando histórias que não se apressam em ser contadas. Os livros parecem entender que agora não é hora de palavras, mas de descanso. As capas fechadas refletem a luz suave, quase como se também estivessem adormecendo. O silêncio se torna ainda mais profundo, mas nunca denso.
É um silêncio que embala, como o som distante do vento passando por árvores altas, tão distante que quase não é som, apenas sensação. Um silêncio que permite ao corpo soltar aquilo que ainda segurava, sem perceber. A cabeça encontra um apoio imaginário, mesmo estando ereta. O pescoço relaxa, a mandíbula se solta, a testa fica lisa, tranquila. Cada pequena parte do corpo encontra seu lugar ideal, como se tudo estivesse sendo cuidadosamente ajustado para o repouso perfeito. A respiração continua, constante, confortável, entrando e saindo sem esforço. O ar parece mais leve aqui dentro, mais fácil de receber, mais fácil de liberar. Cada inspiração traz uma sensação de segurança. Cada expiração leva embora o que não é mais necessário. A biblioteca do silêncio não observa, não julga, não exige. Ela apenas acolhe. Ela existe para isso. Para ser refúgio quando o mundo lá fora pede demais. Para ser pausa quando tudo parece rápido demais. Para ser descanso, simples, profundo. Talvez, em algum canto distante, um relógio exista. Mas aqui, ele não é ouvido. O tempo não marca. Ele se estende, se alonga, se dissolve. O agora é tudo o que existe. E o agora é confortável. As luzes parecem um pouco mais suaves, como se também estivessem se recolhendo. As sombras ficam mais largas, mais macias, espalhadas com cuidado pelas estantes. Nada assusta, nada surpreende. Tudo é previsível no melhor sentido possível. O corpo já não precisa de ajustes. Ele encontrou sua posição final, aquela que permite descanso verdadeiro. O peso se distribui, os músculos se entregam. Há uma sensação agradável de estar sustentado, amparado por algo maior, silencioso e confiável. Os pensamentos agora são raros. Quando surgem, são leves, quase transparentes. Não se fixam, não insistem. Passam como nuvens lentas em um céu tranquilo, afastando-se naturalmente até desaparecer. A biblioteca do silêncio continua ali, inteira, mesmo que os olhos já não estejam abertos para vê-la. Ela não depende do olhar. Ela existe na sensação de segurança, no ritmo calmo da respiração, na quietude que envolve tudo. O livro esquecido sobre a mesa permanece aberto em alguma página qualquer. As palavras descansam. Não há necessidade de terminá-las. Não há necessidade de lembrar. Elas cumpriram seu papel apenas estando ali, presentes, disponíveis. Agora, o silêncio se transforma em descanso profundo. Não há fronteira clara entre estar acordado e dormir. É um deslizamento suave, como entrar lentamente em uma água morna, sentindo o corpo ser envolvido pouco a pouco. A respiração fica mais espaçada, mais profunda, mais lenta. Cada ciclo conduz para dentro, para um lugar ainda mais calmo. Um lugar onde não há preocupações, nem expectativas, apenas repouso. A biblioteca do silêncio permanece como um guardião discreto. Ela vela sem vigiar, protege sem interferir. Está ali para garantir que nada interrompa esse momento de entrega tranquila. E assim, envolvido por esse silêncio aconchegante, seguro, constante, o descanso se completa. O corpo dorme, a mente se aquieta, tudo encontra paz. O silêncio agora é quase um tecido, macio e envolvente, que cobre tudo com delicadeza. Não há bordas duras, não há interrupções. A biblioteca do silêncio parece respirar mais devagar, como se acompanhasse o ritmo profundo do descanso que se instala. O corpo já não precisa de atenção. Ele encontrou seu ponto de equilíbrio, aquele em que nada dói, nada pesa demais. Os braços estão soltos, as pernas repousam sem tensão. Até os dedos, antes inquietos, permanecem imóveis, tranquilos, como se soubessem que não há mais nada a segurar. A respiração segue, lenta, natural, quase imperceptível. Cada inspiração é suave. Cada expiração é um deixar ir. Não existe esforço algum em continuar respirando. O próprio corpo se encarrega disso, com sabedoria antiga, confiável. Na biblioteca, tudo permanece como deve ser. As estantes altas continuam guardando seus livros silenciosos. As poltronas mantêm sua forma acolhedora. As mantas dobradas permanecem à espera, mesmo que não sejam usadas. Nada muda de lugar. Nada precisa mudar. O silêncio não é ausência. Ele é presença constante. Uma presença que envolve, que protege,
que sustenta. É como se o mundo tivesse diminuído o volume até quase desaparecer, deixando apenas o que é essencial. Se algum pensamento tenta surgir, ele chega fraco, distante, e logo se desfaz. Não encontra espaço para se fixar. Não encontra motivo para ficar. Aqui, na biblioteca do silêncio, até os pensamentos aprendem a descansar. O tempo segue seu caminho lá fora, mas aqui dentro ele não tem pressa. As horas não contam. Os minutos não importam. Existe apenas uma continuidade suave, sem início definido, sem fim marcado. A luz que entra pela grande janela permanece constante, como um crepúsculo eterno. Nem dia, nem noite. Um estado intermediário que convida ao recolhimento. Uma luz que não desperta, apenas embala. O livro esquecido continua aberto, mas as palavras parecem ter se dissolvido no ar. Elas já cumpriram seu papel. Agora, o silêncio conta a história sozinho, sem frases, sem páginas, apenas sensação. A biblioteca do silêncio se torna quase invisível, não porque desaparece, mas porque se mistura ao descanso. Ela deixa de ser um lugar externo e passa a existir como uma sensação interna. Um espaço calmo dentro do peito, dentro da mente, dentro do próprio sono que se aprofunda. A respiração entra, sai, cada vez mais espaçada. O corpo afunda um pouco mais na poltrona, como se fosse sustentado por algo ainda mais macio do que antes. Não há queda, apenas entrega. O silêncio continua vigiando, com gentileza. Não há ruídos inesperados. Não há mudanças bruscas. Tudo permanece estável, previsível, seguro. E assim, sem que seja necessário perceber o momento exato, o descanso se transforma em sono profundo. Um sono calmo, contínuo, sem imagens agitadas. Um sono que envolve e permanece. A biblioteca do silêncio continua ali, sempre ali, mesmo quando já não é lembrada, mesmo quando os sonhos começam a surgir, suaves e distantes, ela permanece, silenciosa, firme, aconchegante, guardando o descanso, protegendo o sono, em um silêncio tranquilo, constante e eterno. O silêncio segue adiante, sem esforço, como um rio largo e calmo que continua correndo mesmo quando não é observado. Na biblioteca do silêncio, nada anuncia o passar do tempo. As coisas simplesmente permanecem. O sono agora é mais fundo, mais estável. Não há sobressaltos, não há imagens nítidas, apenas uma sensação contínua de conforto, como se o corpo estivesse envolto por camadas de tranquilidade. Camadas leves, seguras, constantes. A respiração mantém seu ritmo próprio, espaçada, profunda, quase imperceptível. O peito sobe devagar, desce devagar, e entre um movimento e outro existe um espaço agradável, um intervalo silencioso onde tudo parece suspenso. A biblioteca continua sustentando esse estado. As estantes antigas permanecem firmes, como árvores antigas em uma floresta silenciosa. Elas não se movem, elas não falam, elas apenas estão ali, oferecendo estabilidade, presença, quietude. O cheiro de papel e madeira ainda existe, mas agora é apenas uma memória suave, misturada ao descanso. Não é algo que se percebe conscientemente. É apenas parte do ambiente, como o ar, como o silêncio, como a segurança. As poltronas continuam acolhendo corpos adormecidos, respeitando cada forma, cada peso, cada entrega. Não há desconforto, não há necessidade de mudar de posição. Tudo encontrou seu lugar ideal. Se algum sonho começa a se formar, ele é lento, difuso, sem pressa. Um sonho que não exige atenção. Um sonho que não chama. Ele passa como uma brisa leve, quase sem deixar marcas. A biblioteca do silêncio permanece atenta, mas discreta. Ela não interfere nos sonhos. Ela apenas garante que nada os perturbe, que o descanso siga seu curso natural, profundo, contínuo. O mundo exterior parece muito distante agora. Qualquer lembrança do lado de fora chega abafada, como um som ouvido através de paredes grossas. Nada invade, nada atravessa. Aqui dentro, tudo é protegido. O silêncio continua, sendo o elemento principal. Um silêncio que não pesa. Um silêncio que não oprime. Um silêncio que embala, que cuida, que sustenta o sono como mãos invisíveis e gentis. A luz da grande janela permanece estável, como se o tempo tivesse escolhido parar naquele ponto exato,
entre o dia e a noite. Uma luz que não desperta, que não chama, apenas acompanha. Aos poucos, até a noção de estar em uma biblioteca se dissolve. Não há mais cenário definido. Não há mais imagens claras. Resta apenas a sensação de descanso profundo, de segurança absoluta. O corpo dorme com confiança. A mente repousa, sem resistência. Tudo funciona em harmonia silenciosa, sem comandos, sem esforço. A biblioteca do silêncio continua existindo, mesmo quando não é percebida. Ela existe para isso, para permanecer quando tudo mais se aquieta, para guardar o sono, para oferecer abrigo. E assim, envolvido por esse silêncio contínuo, suave, constante, o descanso se mantém, profundo, estável, tranquilo, sem pressa de terminar, sem necessidade de acordar, apenas seguindo, dentro desse silêncio aconchegante, seguro, que permanece e permanece. O silêncio não termina. Ele apenas se aprofunda um pouco mais, como uma noite que se torna mais escura sem jamais se tornar pesada. Na biblioteca do silêncio, tudo continua em seu lugar, firme, confiável, constante. O sono agora é amplo, espaçoso. Não há tensão em parte alguma do corpo. Até aquilo que costumava permanecer atento se rende. A mente repousa como um livro fechado com cuidado, guardado na prateleira certa, sabendo que pode ser aberto outro dia, não agora. A respiração acontece sozinha, em um ritmo lento e seguro. Entre uma inspiração e outra existe um intervalo confortável, um espaço silencioso onde nada precisa acontecer. Esse espaço se alonga, se acomoda, se torna familiar. A biblioteca parece ainda maior nesse estado, não em tamanho, mas em sensação. Um lugar vasto, aberto, sem limites definidos. Um abrigo que não aperta, não confina, apenas envolve. As estantes continuam alinhadas, silenciosas como sempre. Os livros permanecem imóveis, mas não inertes. Eles guardam histórias, lembranças, palavras que agora dormem junto. Não exigem leitura, não exigem atenção, apenas existem, tranquilos. O cheiro suave de madeira encerada e papel antigo continua presente, misturado ao ar morno. É um aroma que conforta sem ser notado, como o cheiro de um lugar que sempre foi seguro. As poltronas continuam acolhendo, sustentando o corpo adormecido com paciência. Não há necessidade de mudar de posição. Não há necessidade de se mover. Tudo está exatamente como deve estar. Se algum sonho surge, ele é calmo. Sem cenas rápidas, sem sons altos. Um sonho feito de sensações leves, de cores suaves, de movimentos lentos. Um sonho que não pede interpretação, apenas passagem. O mundo exterior já não alcança esse espaço. Sons distantes não atravessam. Preocupações não encontram caminho. Aqui, tudo é filtrado pelo silêncio espesso e protetor da biblioteca. O tempo segue irrelevante. Não há começo. Não há fim. Apenas continuidade. Um descanso que se mantém por si mesmo, sem esforço, sem interrupções. A luz suave continua existindo, mesmo que já não seja percebida. Ela acompanha, como uma presença discreta, garantindo que nada mude de forma brusca. A biblioteca do silêncio permanece fiel à sua função: guardar, sustentar, proteger. Ela não precisa ser vista para cumprir seu papel. Ela existe no conforto, na segurança, na estabilidade do sono profundo. E assim, tudo permanece em equilíbrio perfeito. O corpo dorme, a mente repousa, o silêncio cuida. A biblioteca continua, silenciosa, firme, acolhedora, enquanto o descanso segue, profundo, contínuo, sem pressa, sem perturbações. O silêncio segue sustentando tudo, como um chão firme que não se vê, mas que sempre está ali. Na biblioteca do silêncio, nada se perde, nada se apressa. O descanso encontrou seu lugar e permanece. O sono agora é tão profundo que não há esforço algum em mantê-lo. Ele se sustenta sozinho, como uma chama protegida do vento. O corpo respira com naturalidade, cada movimento suave, espaçado, seguro. O peito sobe devagar, desce devagar, e entre um e outro existe apenas calma. A biblioteca continua inteira, mesmo quando não é lembrada. As estantes seguem alinhadas, silenciosas, oferecendo uma sensação de ordem tranquila. Os livros repousam fechados,
como se também dormissem, guardando palavras que não precisam ser ditas agora. O ar permanece morno, estável, confortável. Ele envolve sem pesar, como um abraço que não aperta. Não há frio, não há calor excessivo, apenas equilíbrio. A sensação de estar protegido se aprofunda. Nada precisa ser vigiado, nada precisa ser antecipado. Tudo está sob cuidado constante, discreto, confiável. Se algum pensamento distante tenta surgir, ele não encontra forma. Dissolve-se antes mesmo de se tornar ideia. Aqui, a mente descansa sem resistência, sem ruídos, sem imagens nítidas. O silêncio continua sendo o elemento mais presente. Um silêncio que não incomoda. Um silêncio que acolhe. Um silêncio que se estende, amplo, contínuo, como um céu sem nuvens. A biblioteca do silêncio permanece como um guardião invisível. Ela não observa, não interfere, não chama. Ela simplesmente mantém o espaço seguro para que o descanso siga profundo e estável. Não há mudança de cenário. Não há transição brusca. Tudo permanece igual. E essa constância é o que conforta. O previsível aqui é aconchegante. O conhecido é seguro. O sono se mantém firme, sem oscilações. Um sono que não precisa ser controlado. Um sono que acontece porque é natural acontecer. E assim, envolto por esse silêncio espesso e gentil, o descanso continua, profundo, tranquilo. O silêncio continua se estendendo, como uma superfície lisa, onde nada interrompe. Na biblioteca do silêncio, a sensação de abrigo se aprofunda ainda mais, sem mudança brusca, sem aviso. Apenas acontece. O sono permanece firme, estável, confortável. Não há imagens claras, não há sons definidos. Existe apenas uma presença contínua de descanso, como se o corpo estivesse sendo sustentado por algo invisível e confiável. Tudo está no lugar certo. A respiração segue seu caminho natural. Entra, sai, lenta, profunda, regular. Entre um movimento e outro existe um intervalo agradável, um espaço silencioso onde nada é exigido. Esse espaço cresce, se alonga, se torna familiar. A biblioteca continua existindo mesmo sem ser percebida. As estantes antigas permanecem alinhadas, oferecendo uma sensação de ordem silenciosa. Os livros repousam fechados, imóveis, como se também estivessem mergulhados nesse mesmo sono tranquilo. O ar mantém sua temperatura perfeita, morno o suficiente para confortar, leve o suficiente para não pesar. Ele envolve tudo de maneira uniforme, sem variações, sem surpresas. O corpo dorme sem tensão. Os músculos estão soltos. As articulações descansam. Até os pequenos pontos de atenção que costumavam permanecer acordados se rendem. Nada precisa ser protegido agora. Tudo está seguro. O silêncio continua sendo espesso e gentil ao mesmo tempo. Ele não oprime. Ele não invade. Apenas envolve, como uma presença constante que garante estabilidade. Um silêncio que sustenta. Se algum sonho surge, ele é lento e distante. Não há urgência. Não há enredo. Apenas sensações suaves, cores apagadas, movimentos lentos que passam sem deixar marcas. A biblioteca do silêncio permanece fiel à sua natureza. Ela não muda. Ela não chama. Ela não exige. Ela permanece. E essa permanência é o que acalma. O tempo não tem função aqui. Ele não avança, nem recua. Ele simplesmente deixa de importar. O descanso acontece fora das horas, fora dos minutos, fora das medidas. A luz suave, mesmo que já não seja percebida, continua presente. Uma luz que não desperta, não incomoda, apenas acompanha o repouso profundo. Tudo segue igual, e isso é bom. A constância se torna conforto. A repetição, suave, se torna segurança. Nada precisa acontecer para que tudo esteja bem. O sono permanece, profundo, estável, contínuo, sustentado pelo silêncio acolhedor da biblioteca. E a biblioteca do silêncio continua ali, silenciosa, firme, eterna em sua calma, guardando o descanso, protegendo o sono, enquanto tudo permanece, tranquilo, seguro, em paz. E então, quase sem que seja possível perceber, algo muda de forma muito sutil. Não é um som, não é uma imagem, é uma sensação de completude, como quando tudo finalmente encontra seu lugar exato. Na biblioteca do silêncio,
O descanso atinge seu ponto mais profundo. Não há mais esforço algum em existir. O corpo está completamente entregue, pesado de um jeito bom, sustentado com segurança. A mente, agora, não vagueia. Ela repousa inteira, como um lago sem vento, liso, tranquilo, sereno. O silêncio se torna absoluto, não como ausência, mas como presença plena. Um silêncio que envolve tudo ao mesmo tempo. As estantes, os livros, as poltronas, a luz suave. Tudo parece fazer parte de um único gesto cuidadoso, como se a biblioteca estivesse, enfim, fechando seus braços ao redor do descanso. Esse é o coração do lugar, o ponto onde nada mais é necessário, onde nenhuma palavra precisa ser lida, onde nenhuma história precisa continuar. O silêncio cumpre sua função máxima: proteger, sustentar, guardar. Por um instante que não pode ser medido, tudo permanece assim, perfeito em sua quietude, seguro em sua constância. É o clímax suave, silencioso, completo. O momento em que o descanso deixa de ser um caminho e se torna morada. E então, sem transição brusca, a biblioteca do silêncio começa a se afastar. Não porque desaparece, mas porque já não é mais necessária como cenário. Ela permanece existindo, mas agora dentro, como uma sensação gravada no corpo, como um estado de calma que continua mesmo sem imagens. As estantes ficam distantes, os livros repousam definitivamente. A luz suave se dissolve em uma escuridão confortável, sem contraste, sem susto. O silêncio não se quebra, ele apenas se integra ao sono. O descanso segue sozinho agora, profundo, estável, contínuo. A biblioteca cumpriu seu papel e permanece em vigília silenciosa, mesmo sem ser percebida. E assim, tudo se encerra de forma natural. Não há final abrupto, não há despedida clara, apenas continuidade. O sono permanece, calmo, seguro, inteiro. E o silêncio permanece também.